Vamos lá, né, Débora? O pessoal quer escutar a Débora aqui falar um momento na sala de aula que te marcou muito como professora. Olha, Roberto... Que você leva para a posteridade. Eu já vivi um momento muito forte na sala de aula, porque assim, você é ser humano, né? Você tá ali como professora, mas todos os dias você entra em sala com problemas, com preocupações. Eu passei por um episódio muito difícil, minha família passou. Minha mãe teve câncer de mama e precisou fazer cirurgia, foi mutilada, e aquele fato foi muito forte. Eu precisei dar aula no dia da cirurgia da minha mãe. E eu entrei em sala de aula, eu dava aula em São Paulo, para educação infantil, crianças de 4, 5 anos. E de repente eu estava na lousa, lá registrando o início do dia, fazendo a contagem das crianças, e uma criança no meio da sala começou a cantar um louvor. E aquilo foi tão forte e falava exatamente o que eu estava vivendo naquele dia. Eu virei chorando e eu comecei a procurar quem é a criança que está cantando esse louvor. Então, assim, são esses episódios, e todos os dias eu falo que eu tenho quase 30 anos que eu entro na sala de aula. E cada dia que eu entro é uma emoção nova. Meu coração até hoje acelera. Eu recebo tanto amor dessas crianças, é tão verdadeiro o que eles nos dão de carinho, que você fala, eu falo assim, é uma energia positiva. Então eu tenho episódios muito fortes, de estar passando por problemas, que nem fiz aniversário o ano passado, quando cheguei na sala, aquela demonstração de carinho que você fala, meu Deus, de onde vem, né? É tão positivo. Apaga todos os outros problemas. Todas as outras... Apaga, né? Apaga. Então, assim, esse episódio me marcou. Eu, num dia muito difícil, na lousa, destruída, o meu aluno começou a cantar um louvor no meio da sala. Deus usou um anjinho para te dar um recado. Eu nunca vou me esquecer. Meu aluno Davi. A sua dor, né? Sim. E um momento ruim que também você traz. Vários foram. Mas eu, como polícia nos 35 anos, tem alguma coisa que me marcou positivamente e negativamente. Um que você considera... Sim, fator. Eu ingressei em Mogi, na prefeitura de Mogi, em 2022. Eu trabalho há 22 anos na prefeitura de Biritiba, né? E na educação infantil. Em Mogi, quando eu iniciei em 22, no ano de 23, era a primeira vez que eu trabalhava perto de casa, sempre trabalhei muito longe. Estava muito feliz. E num bairro muito bom, Vila Suíça, César de Souza, ali você conhece a Vila Suíça? Né? E a sala de primeiro ano, e eu vivi uma das experiências mais difíceis da minha carreira. Por quê? Eu encontrei um aluno de inclusão e sem laudo, e a família não tinha assim esse olhar acolhedor, não aceitava a situação dele. Então foi o ano mais desafiador. Por quê? Explica para o pessoal que está nos ouvindo o que é inclusão e o problema. São as crianças que nós recebemos hoje, que são as crianças que são portadoras de alguma necessidade especial, que traz assim algum laudo, um laudo médico, o transtorno do espectro autista, né? O tal do TOD, que é o transtorno do opositor desafiador. Então hoje tem TDAH, que é o transtorno da hiperatividade. Então, assim, eu recebi um aluno que não tinha um diagnóstico, não tinha laudo, e passei um ano inteirinho. Todos os dias sendo agredida por aquele aluno, a família negava a situação dele. Por 2 vezes tive que sair da escola e buscar socorro na delegacia de polícia, ali na Vila Suíça, buscar um amparo jurídico, um respaldo, por conta dessa agressividade que ele trazia. E ele não tinha um tratamento. Então, nós fomos começar a construir com a família, primeiro convencer a família de que ele tinha um problema, de que ele precisava de um diagnóstico para que ele fosse medicado. Era um caso para remédio. E a família não aceitava. Então, na minha carreira, foi o ano de 2023, eu cheguei a pensar, eu fui até o RH para poder exonerar. Falei, não quero mais, não vou dar conta, estou no final de carreira. Mas foi um aluno que me marcou muito e que eu levo... Pela situação, pela agressividade, pela luta que nós tivemos que enfrentar diante da resistência da família, a dificuldade também de encaminhar, porque a saúde é muito precária, né? É tudo muito novo a questão da inclusão. Embora existam os documentos internacionais, o Brasil é signatário. No papel tudo é bonito, lindo, maravilhoso. Na prática é uma negação, uma vergonha. Sim, você da área do direito, você sabe. E então, assim, a gente percebe que a dificuldade é muito grande. Então a gente recebe essas crianças e sem laudo, a família nega, porque eu sei que é um luto, eu super entendo as famílias. E aquilo foi tão marcante, Roberto, que eu fazia psicanálise, eu era formada em psicanálise. Eu fui fazer psicologia, acabei de me informar, inclusive, para eu saber como que eu vou enfrentar esse desafio. Porque você tem que ter ferramenta emocional
para saber lidar com alguém te agredindo e é só uma criança pedindo socorro. Então, foi desafiador? Foi, mas me levou para um outro caminho, que foi eu melhorar enquanto ser humano, entender, acolher a criança e saber lidar com aquilo. Aliás, eu te disse, né? As guerras, né? Se a gente sobreviver, a gente sai bem mais forte Sim. do que entra, né? Sim. É exemplo do que tá passando lá.